Olá, começa agora mais um Hit Sports. Quarta-feira que tem Copa do Brasil, Libertadores América, mas o principal assunto do Hit Sports de hoje é futebol de várzea e daqui a pouco você vai entender por quê. Substituindo Anderson Chene, Clésio Veloso aqui no Hit Sports, diretor de jornalismo da Hit, também do Hit Notícias, conhece muito de futebol, como já anunciamos na segunda e na terça-feira, é a enciclopédia do esporte da Hit. É isso mesmo, entendo tudo de futebol. Hoje vou ensinar o Rogério Voltan como discutir esse assunto. Estou à disposição, Rogério. Tudo bem, Veloso? Tudo tranquilo, um prazer. Estreia, na realidade, aqui no Hit Sports. Você, na verdade, gosta de futebol, mas não acompanha fielmente, né? É aquela história, né? Tem assuntos que quando você não domina, o ideal é você deixar para os experientes, né? Então, gosto de futebol, assisto de vez em quando, mas não sou nenhum fanático, não sou nenhum entendedor do assunto, não. Ainda sou um curioso, na realidade, só. Legal, então. Bom, está recebendo também aqui, agora você vai entender porque o principal assunto do Hit Sports hoje é futebol de várzea, porque a gente está recebendo o diretor do documentário Futebol de Várzea, Mark Durdan. Tudo bem, Mark? Boa noite, obrigado pela presença aqui. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui hoje. Boa noite, Clésio, também. Aliás, o sujeito vai entender por que eu, que não entendo nada de futebol, estou aqui, né? Daqui a pouco o pessoal vai entender. Mark, bom, você fez então o documentário Futebol de Várzea, daqui a pouco a gente vai mostrar alguns trechos. Como que surgiu, né, a ideia de você fazer um documentário sobre o futebol varziano? Então, na verdade, eu jogo futebol, gosto muito de futebol, e eu jogava futebol no Clube do Mé, que era um clube de várzea que tinha ali perto da ponte da Cidade Jardim. E esse clube, ele estava num terreno que era da prefeitura, estava meio irregular ali, e a prefeitura retomou esse terreno para fazer e fez o Parque do Povo ali, onde é o Parque do Povo hoje. E eu, quando jogava lá, assim, alugava um Campus Society ali do lado e via sempre os painéis ali anunciando alguns jogos de várzeas que aconteceriam ali aos finais de semana, e achava tudo aquilo muito interessante. E quando acabou, quer dizer, aquele espaço foi tomado pela prefeitura, eu comecei a ver muita coisa de várzea aparecendo na imprensa e tal, e fiquei curioso, falei, poxa, quer dizer, então que a várzea ainda existe, a várzea ainda é forte, quer dizer, onde está essa várzea? E aí resolvi ir atrás, e foi aí que eu tive, então, uma surpresa e resolvi fazer um documentário. Demorou quanto tempo para fazer o documentário? Olha, desse momento em que eu comecei a pesquisar até o final, foram 3 anos. O documentário Futebol de Várzea, ele foi exibido no 16º Festival Internacional de Documentários É Tudo Verdade 2011. Inclusive, tivemos a oportunidade, fui eu, Anderson Chene e Clésio Veloso, para poder assistir, né? E olha, sinceramente, eu achei o filme sensacional. Né? Quem gosta de futebol, quem joga futebol na várzea, entende um pouquinho o que é o espírito, né? do que é jogar na várzea com os amigos. Não é bem isso o sentido do que você tentou passar? Eu acho que a várzea, ela tem uma coisa que ainda, acho que se tem um lugar onde ainda a gente tem um pouco da pureza do futebol, acho que é na várzea. É um lugar onde as pessoas ainda jogam pelo amor à camisa, ainda tem aquela coisa do time da comunidade, das pessoas envolvidas, enfim, se mobilizando para ir aos campos aos finais de semana. Então, eu acho que isso é muito legal, assim, quer dizer, foi isso que eu fui procurar, né? Então, foi um pouco... Mas mesmo quem não entende de futebol, quem não acompanha o futebol com regularidade, a beleza do filme, pelo menos na minha opinião, que já disse, não entendo tanto de futebol, mas gosto do que é bonito, gosto do que é bem feito. A grande beleza do documentário está justamente aí, em retratar as dificuldades daquelas pessoas em conseguir manter o que para muita gente é tradição, mas para quem vê de fora, você diz, cara, por que essas pessoas se esforçam tanto, né, mesmo diante das dificuldades da vida que elas têm, para manter aquilo, para tentar manter vivo. Então eu fiquei realmente sensibilizado com o documentário e acho que há ali ingredientes que estão presentes em qualquer filme. Aí alguém diz, não, mas por que você está dizendo de filme? Eu estou dizendo de filme porque o grande barato do documentário é que ele é uma parte da realidade, né? O filme você tem ali uma criação,
você tem ali situações que são criadas, e o documentário não. O documentário é uma parte do que é a realidade. E esses ingredientes que a gente vê no cinema, nos filmes convencionais, estão presentes no documentário. Eu acho uma tristeza, acredito que o Marco vai destacar isso ao longo da conversa, que vocês não consigam colocar isso no circuito de maneira que as pessoas consigam assistir, né? Porque muita gente que entende futebol, que gosta de futebol, que joga a sua peladazinha no final de semana, vai adorar assistir aquilo. Antes de você até comentar o que ele falou agora, vamos ouvir um trecho do documentário para depois você falar alguma coisa, por favor. Assim, todo jogador aqui, essa velharada, todo mundo paga a sua mensalidade para jogar futebolzinho de manhã, né? Então estou esperando todo mundo aí para acertar, para o time sobreviver, porque senão um só Amadeu não aguenta, entendeu? Eu cheguei aqui no Boi em 73, né? Trabalhava na firma, aí saí da firma e resolvi pôr o comércio. E a gente tinha uma torcida corintiana e nós íamos sempre para os estádios. Aí eu chamei aqueles corintianos e falei, vamos fundar um time de futebol, que eu gosto muito de várzea e tal. Eles, vamos sim. E começou o time de futebol. Em 81, né? Aí ele está contando um pouquinho da história do Boa Esperança, né? Que é um time tradicional na várzea daqui de São Paulo. É um time que já tem uns 30 anos aí de existência. E é um time que assim, eu gostei muito. Assim, quando eu conheci, eu achei que era um time que representava bem assim, o que é um time de várzea hoje, né? Então eu comecei a conhecer as pessoas, conhecer o técnico, conhecer o Amadeu, que é um dos fundadores do time. E aí eu fui me encantando ali, eu achei tudo aquilo muito legal, assim, quer dizer, as motivações deles, o porquê eles estavam ali, por que eles faziam isso, né? Quer dizer, o Amadeu é corintiano e ele cansou, na verdade fala, né? Ele cansou de ir no jogo do Corinthians e tomar porrada lá da torcida e tudo mais. E ele falou assim, vou fazer meu time, vou fundar meu time, vou fazer uma coisa aqui no bairro, para a comunidade. E é uma coisa que partiu daí, e aí foi crescendo e virou um time tradicional ali da Zona Leste. Eu não sei nem se tem um trecho do árbitro. Tem, né? Tem. Depois o pessoal vai assistir isso aí, eu adorei, né? Pô, antigamente era mais complicado, a gente tomava uns tapas, porque quando apitava alguma coisa que o camarada não gostava, ele partia para cima. Então achei as histórias muito interessantes. Mas deixa eu matar uma curiosidade que eu tenho, Marco, que é o seguinte, a gente conversava aqui nos bastidores, e você dizia que tem uma formação voltada para a área de publicidade, e a minha curiosidade é justamente essa, como é que alguém que é da área de publicidade teve a ideia de montar um documentário sobre futebol de várzea, e mais que isso, né, compreender todo esse processo para a montagem de um documentário? Então, na verdade, eu fiz publicidade por engano. Eu devia ter feito na cinema mesmo, né? Mas, enfim, quando eu entrei em publicidade, mas acabei sempre trabalhei em produtora, sempre gostei de direção, então já foi uma coisa que eu já fui para esse lado. Já não era um sujeito que não sabia, não era jejum no assunto, já conhecia um pouco de edição. Sim, quer dizer, na publicidade você tem um pouco disso, não é o foco, mas você tem um pouquinho disso, né? E aí eu acabei me direcionando mesmo para esse lado. E documentário é uma coisa que eu sempre gostei de trabalhar com a realidade, né? Eu gosto muito e acho que isso nesse documentário Futebol de Várzea é muito legal, assim, porque eu conheci pessoas muito interessantes e figuras, assim, que de repente pouca gente tem a curiosidade de ir lá e ficar conversando com essas pessoas e saber mais sobre elas, né? E produzir memória, o que é mais, talvez seja o aspecto mais rico do documentário, né? Porque se algum dia
aqui em São Paulo, o futebol de várzea acabar, os espaços, não futebol de várzea, mas os espaços dedicados ao futebol de várzea acabarem, você tem aí em mãos um material que produziu memória. Que é rico, né? Acho muito Tomara rico. Que não acabe, entendeu? Mas se eventualmente acontecer, você produziu memória. O documentário eu acho apaixonante, ainda mais que você entra nas casas das pessoas, né? Você acaba convivendo com elas e traz um pouquinho agora isso para as outras pessoas que estão assistindo esse documentário. Como é esse relacionamento, como você faz para, de repente, passar essa emoção, né? Porque quem assiste o documentário vê as pessoas conversando, falando e passa essa emoção durante o documentário. Como é você, de repente, que as pessoas não estão conversando com você, estão conversando com uma câmera e às vezes não tem essa desenvoltura. Você está invadindo a vida das pessoas. O sujeito está ali almoçando, falando com a esposa, ou está deitado no sofá. Você está ali com a câmera. Exato. Então, isso é uma coisa que é legal, assim, porque para chegar nos 4 personagens do filme, eu levei 3 meses. Foram 3 meses de pesquisa, indo todo final de semana para campo de várzea, para conhecer jogador, para conhecer time, para conhecer histórias e para... Então, assim, nesses 3 meses, assim, quando eu fechei esses personagens, eu continuei, assim, frequentando, né? Eu fui muito no bairro do Boa Esperança ali, eu frequentei ali o bairro, frequentei um pouco a casa das pessoas antes de chegar lá com a câmera, né? Então eu fui muito também lá visitar o Dourado, a família dele, conhecer a mulher, conhecer os filhos. Então essa relação antes de você chegar lá com uma câmera é muito importante, porque aí você quebra um pouco esse gelo. Você já, pelo menos eu não era mais um estranho para eles. Tudo bem, claro, quando você chegar lá com câmera, com microfone, com então, a às gente vezes luz, que trava, né? Acaba não saindo tão natural como se estivesse conversando com uma pessoa, né? Mas assim, é legal, mas assim, acho que de repente nos primeiros 5 minutos, 10 minutos de entrevista, às vezes a pessoa fica um pouco mais dura, tá? Mas depois se solta, depois acaba esquecendo um pouco a câmera. Ainda mais quando você está falando de uma coisa que é tão a realidade, né, dessas pessoas, quer dizer, o que elas vivem no dia a dia. Então, de certa forma, depois de 5 minutos a pessoa já esqueceu a câmera, já está batendo um papo ali com você, né? Então, e essa coisa de entrar na casa e na intimidade, assim, essa é uma coisa muito legal do documentário, quando você consegue entrar na casa de uma pessoa e consegue passar, de certa forma, desapercebido ali, quer dizer, que aquele cotidiano aconteça naturalmente, sem as pessoas ficarem olhando para a câmera ou tropeçando nas pessoas que estão a mais ali, isso é muito legal. E é um sinal de que foi feliz o documentário, né? Porque conseguiu captar essa parcela da realidade. Isso acho que é muito legal, é uma coisa foi muito espontâneo, foi muito real mesmo ali, aquilo foi tudo, aconteceu de verdade. O Hit Sports está falando com o diretor Mark Durban, que dirigiu o documentário Futebol de Várzea. O Hit Sports vai para um rápido intervalo e volta já.